Olá, é um prazer inenarrável ter você aqui no canal Física com PH. Aproveita o começo do vídeo para deixar o seu like, se inscrever no canal para ficar por dentro das novidades e compartilhar esse vídeo com aquele seu amigo, aquela sua amiga, aquele grupo que você sabe que a galera precisa de umas aulas de física. Hoje vamos falar um pouco sobre o calor. O nome do capítulo é calorimetria, ou seja, a medida do calor. Quantas vezes nós já falamos assim, poxa, hoje está fazendo muito calor. Mas será que esta afirmação faz sentido do ponto de vista da física? Quer saber mais sobre isso? Vem comigo! Como eu dizia, hoje vamos falar um pouco sobre a calorimetria, ou seja, aquela parte da termologia que vai se ocupar do estudo da medida do calor. Metria significa medida, calore, calor. Então, vamos lá aqui para a calorimetria. Ora, a calorimetria, como eu já disse, é a parte da termologia que estuda a medida do calor. Calor é uma energia térmica em trânsito entre corpos com temperaturas diferentes. E a temperatura é a medida da agitação das partículas de um corpo. Então, esses conceitos eles são fundamentais para que nós entendamos todos os conteúdos da termologia. Eu já falei aqui em outras aulas do nosso canal Física com PH. A energia chamada calor só recebe esse nome quando ela está se movimentando, quando ela está em trânsito entre dois corpos com temperaturas diferentes. Nós já sabemos que o calor flui espontaneamente do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. A temperatura, por sua vez, está associada à agitação das partículas de um corpo. Quanto maior for a temperatura, significa dizer que, do ponto de vista microscópico, as partículas estão mais agitadas. Quando eu diminuo a temperatura, quando eu deixo o corpo mais frio, as partículas então vão vibrar menos, vão se agitar menos. Vamos lá aqui, ó. Então, o calor sempre flui espontaneamente do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura, até que se atinja o equilíbrio térmico. O equilíbrio térmico é aquele momento, passei aqui sem querer, é aquele momento em que as temperaturas são iguais, que é a temperatura de equilíbrio. Nesta imagem você vê, um objeto mais quente a 80 graus Celsius, cedendo calor para um objeto mais frio que está a 30 graus Celsius. Vamos lá. Há uma diferença entre o calor sensível e o calor latente. Tudo é calor, é claro, mas o calor sensível é aquele que provoca uma variação de temperatura do corpo. Então, toda vez que um objeto recebe uma quantidade de calor e esse objeto esquenta, varia a sua temperatura, nós chamamos esse calor de calor sensível. No entanto, se ocorre uma mudança de estado físico, nós chamamos o calor de calor latente. Por exemplo, quando eu coloco água para ferver, observe, a água recebe uma certa quantidade de calor, que eu vou chamar de Q, e ela vai usar essa energia não para esquentar, mas para mudar o seu estado físico de líquido para gás, de líquido para vapor, que é o vapor d'água. Nós sabemos que, numa pressão atmosférica normal, ao nível do mar, essa temperatura de ebulição da água é de 100 graus Celsius. Da mesma forma, se eu tiver gelo a 0 graus Celsius e receber uma certa quantidade de calor, esse gelo vai usar essa energia não para esquentar, não para variar a sua temperatura, mas para mudar o seu estado físico, ou seja, para aquele processo que nós chamamos de fusão. O gelo vai derreter,
o gelo vai se fundir. Existe, portanto, dois tipos de calor. O calor sensível, que é aquele que provoca uma variação de temperatura, e o calor latente, que é aquele que provoca uma variação do estado físico, uma mudança de estado físico. Nós sabemos que enquanto uma substância pura muda o seu estado físico sob pressão constante, a temperatura permanece também constante. Vamos lá, continuando aqui. No sistema internacional, a unidade de calor é o Joule, que é a unidade de energia. Calor é um tipo de energia, portanto, a sua unidade também será o Joule. Porém, a unidade mais usual no caso de calor é a caloria. Um múltiplo muito comum da caloria é o quilocaloria. E nós sabemos que o prefixo quilo, significa sempre 1000. Então, 1 quilocaloria equivale a 1000 calorias. O prefixo quilo é muito utilizado. Veja, 1 quilograma são 1000 gramas. 1 quilocaloria, como eu falei, são 1000 calorias. 1 kilowatt, que é a unidade de potência, são 1000 watts. 1 quilômetro são 1000 metros. Então, aqui, esteja atento a esse prefixo quilo, que significa 1000 em várias partes da física. Ok? Em nosso organismo, a energia dos alimentos que não é gasta transforma-se em gordura. Por isso, a unidade caloria é muito usada em nutrição. E é uma pena que toda a energia que nós ingerimos nos alimentos, quando ela não é gasta, né, no metabolismo, nas atividades do dia a dia, infelizmente ela vira gordura e vai se acumulando em nosso corpo. Tem mais sobre isso. Veja aqui essa tabela. A tabela eu extraí de um livro de física e ela dá aproximadamente o valor energético de alguns alimentos. Veja, por exemplo, que 100 gramas de amendoim tem 600 calorias. 100 gramas de pão francês tem 270 calorias. 100 gramas de batata frita tem 275 calorias. 100 gramas de manteiga, 754 calorias. E uma caneca de cerveja, aquela que você toma no fim de semana. Aliás, você não, porque você pode ser até menor de idade. Os seus responsáveis têm 150 calorias. Mas aí, a má notícia é que vale uma regrinha prática, que aproximadamente a cada 1 minuto de caminhada, gastamos somente 4 calorias. Então, como eu falo aqui da Bahia, um acarajé, por exemplo, para que nós consigamos gastar as calorias do acarajé, nós devemos dar muitos e muitos minutos de caminhada. Então, gastar energia é mais difícil do que absorver, do que ingerir essa energia, que pode se transformar eventualmente em gordura. Vamos lá. Existe um conceito muito importante na calorimetria, que é o conceito de capacidade térmica. A capacidade térmica, veja, vamos ver aqui. Suponha que um objeto é colocado sobre um bico de Bunsen, né? Muito utilizado aí em laboratórios de física, em laboratórios de química. Eu tenho aqui uma chama, essa chama vai passar uma certa quantidade de calor Q para este objeto que eu estou representando por um cubo, tá? Então, este objeto, ao receber essa energia, vai variar a sua temperatura de um certo valor ΔT. Então, ele vai aquecer. Ora, calculamos a capacidade térmica deste objeto como sendo a razão entre a quantidade de calor que ele absorveu e a sua variação de temperatura. Então, C, que representa a capacidade térmica, vai ser Q sobre ΔT. As unidades. Veja, aqui eu tenho a equação dimensional, né? A unidade de capacidade térmica é a unidade de calor sobre a unidade de temperatura. Portanto, no sistema internacional, a unidade de capacidade térmica vai ser o Joule por Kelvin. Nós sabemos que no SI, calor é calculado em Joule e temperatura é calculada em Kelvin, que é a escala absoluta de temperatura. Porém, usualmente, né, nós temos o hábito de usar o calor em caloria e a temperatura em graus Celsius.
Portanto, a capacidade térmica pode ser calculada em calorias por grau Celsius, usualmente fora do sistema internacional. Há também uma outra lei da física muito importante que nós chamamos de equação fundamental da calorimetria. Suponha que nós temos um corpo de massa m recebendo uma certa quantidade de calor sensível, ou seja, aquele calor que provoca uma variação de temperatura. Ele irá sofrer uma variação de temperatura Δθ e vale esta fórmula aqui, que ela tem um caráter experimental, Q igual a mc Δθ, ou seja, a quantidade de calor que o objeto recebe é igual à sua massa vezes uma certa constante de proporcionalidade C vezes a variação de temperatura. Note que neste caso estamos falando de um calor que provoca uma variação de temperatura. Essa constante de proporcionalidade C recebe um nome especial. Ela é chamada de calor específico. E o calor específico depende da substância, ou seja, depende da natureza da substância. Então, o calor específico da água, por exemplo, eu vou falar os detalhes daqui a pouco, é 1 caloria por grama grau Celsius. Porém, outras substâncias têm outros valores tabelados para o calor específico. O ferro, o bismuto, o germânio, o silício, o vidro, os gases também, o oxigênio, o gás carbônico, os fluidos. Então, as substâncias, cada uma tem o seu calor específico tabelado. Esse calor específico é uma característica da substância, ok? Note que tem uma diferença. Eu estou usando o símbolo de calor específico, um C minúsculo, enquanto que para a capacidade térmica, que é um outro conceito, eu usei um C maiúsculo. E vamos discutir as diferenças entre um e outro daqui a pouco ainda nesta aula. Veja, o calor específico de uma substância é definido como sendo a quantidade de calor necessária para elevar em 1 grau Celsius a massa de 1 grama desta substância. As unidades de calor específico no sistema internacional é o Joule por quilograma Kelvin, já que calor é dado em Joule, a massa no SI é dado em quilograma e a temperatura é dada em Kelvin. Porém, usualmente é comum que a gente utilize o caloria por grama grau Celsius, ou seja, a quantidade de calor medida em calorias, a massa, ao invés de quilograma, vai ser medida em gramas e a temperatura, ao invés de Kelvin, será medida em graus Celsius. Então, usualmente, podemos utilizar como unidade de calor específico o caloria por grama grau Celsius. Definição de calor específico: a quantidade de calor necessária para que 1 grama de uma substância eleve, varie a sua temperatura em 1 grau Celsius. Vamos lá. Ainda sobre a equação fundamental da calorimetria, veja que existe uma relação entre o calor específico e a temperatura de um ambiente. As cidades litorâneas apresentam pequena amplitude térmica, ou seja, pequena diferença de temperatura entre o dia e a noite, porque está perto de grandes quantidades de água. Já as cidades distantes do litoral muitas vezes são quentes de dia e muito frias de noite. A água funciona como sendo um regulador térmico. Já que o calor específico da água é muito grande, é 1 caloria por grama grau Celsius, é maior do que o calor específico de metais, da areia, por exemplo, e de outras substâncias. Então, já que o calor específico da água é muito grande, o calor do Sol recebido durante o dia não é suficiente para fazer grandes variações de temperatura. No deserto, é comum a temperatura de dia chegar a 40 graus Celsius e de noite chegar aí a próximo de 0 graus Celsius. Então, em cidades litorâneas, a água do oceano
funciona como sendo um regulador térmico. Ela vai armazenando o calor que recebeu do Sol durante o dia e vai devolvendo este calor durante a noite. Esse calor devolvido pelo mar durante a noite vai atingir aí o continente e à noite será quente em cidades litorâneas. Haverá pouca diferença de temperatura entre o dia e a noite. Já em cidades distantes do oceano, não tem essa água para ser aí, para dar esse equilíbrio entre o dia e a noite, então existe uma maior amplitude térmica, ou seja, uma maior diferença entre a temperatura durante o dia e a temperatura durante a noite. Então, vamos lá, continuando aqui. Algumas observações importantes sobre a equação fundamental da calorimetria. Primeiramente, enquanto a capacidade térmica é uma característica do corpo, o calor específico é uma característica da substância. Lembre-se que capacidade térmica é aquele C maiúsculo que nós falamos em outro slide, e o calor específico é o C minúsculo. Aqui, por exemplo, suponha dois blocos de massas e tamanhos diferentes, porém ambos feitos de cobre. Então, tem o objeto 1, que é feito de cobre, e o objeto 2, que também é feito de cobre. Ora, apesar deles serem feitos da mesma substância, que é o cobre, eles são corpos diferentes, eles têm tamanhos diferentes, eles têm volumes diferentes e eles têm massas diferentes. O que se pode falar sobre a capacidade térmica e o calor específico? Ora, como os corpos são diferentes, então certamente a capacidade térmica do corpo 1 é diferente da capacidade térmica do corpo 2. Porém, o calor específico do corpo 1 é igual ao calor específico do corpo 2, já que são formados da mesma substância. É a mesma substância, mas são corpos diferentes. Então, você já sabe, a capacidade térmica, que é o C maiúsculo, é uma característica do corpo, enquanto que o calor específico, que é o C minúsculo, é uma característica da substância. Vamos lá. Segunda observação, esteja atento para os sinais nesta equação Q igual a mc delta θ. Como assim? Quando o corpo recebe calor, então a temperatura final é maior que a temperatura inicial. O corpo vai aquecer, ele está recebendo calor. E se θ é maior que θ0, então o delta θ vai ser positivo, vai ser maior do que zero, claro. É a temperatura final menos a temperatura inicial. Um número grande menos um número pequeno dá um número positivo. Ora, então, já que Q é igual a mc delta θ, sendo a massa sempre positiva, o calor específico sempre positivo, se o delta θ também for positivo, então o resultado desse produto será positivo, ou seja, o calor será maior do que zero. Então, se o objeto recebe calor, o calor é positivo. Mas se o corpo perde calor, então ele vai esfriar. A temperatura final será menor que a temperatura inicial. E isso implica que a variação de temperatura será um número negativo, será um número menor que zero. Então, quando eu fizer mais vezes menos do delta θ, esse produto vai dar um valor negativo. Portanto, isso implica que o calor será negativo. Não esqueça, quando o corpo recebe calor, então delta θ é positivo e Q é positivo. Quando o corpo perde calor, então delta θ é negativo e o calor também é negativo. Ok, vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre a experiência de Joule, que vai falar sobre a equivalência entre calor e energia mecânica. Aqui eu tenho a imagem de como era aí o Prescott Joule, né? Um físico muito importante, especialmente aí na época da primeira Revolução Industrial, lá na Inglaterra. Veja este experimento que o Joule montou. Aqui eu tenho dois pesos, tá vendo? E eles estão acoplados a polias e a esse eixo que pode girar. Esse eixo está acoplado também a um sistema de paletas que está dentro de um calorímetro que contém um fluido. Também existe um termômetro que pode medir variações
de temperatura neste fluido. À medida que esses pesos, que essas massas caem, nós temos que a energia potencial gravitacional vai se transformar em energia cinética do movimento dessas massas. Quando elas caem repetidas vezes, vai forçar que esse eixo gire, e o giro desse eixo vai mover também as pás que estão imersas no fluido. Essas pás girando no fluido vão agitar o fluido, e essa agitação do fluido vai provocar uma elevação de temperatura. Ou seja, o Joule, nesse experimento, está mostrando que a energia mecânica da queda dessas massas pode se transformar em energia térmica no fluido, que vai ser registrada pela variação de temperatura. Essa energia térmica, que tem a ver com a agitação das moléculas do fluido, recebe o nome de energia interna. Portanto, há uma correlação, há uma equivalência entre a energia mecânica e energia térmica, demonstrando dessa forma que o calor é um tipo, sim, de energia. Antes dessa ideia moderna sobre calor, de ser uma energia que flui entre dois corpos com temperaturas diferentes, antes disso havia outras ideias sobre calor. Uma dessas ideias antigas sobre calor é que ele era um fluido imponderável, um fluido que não poderia ser medido, pesado, e esse fluido recebia o nome de calórico, e por isso aí nós temos o nome calor, tem esse contexto histórico que justifica o nome calor. Mas hoje, a experiência de Joule demonstra, e não só ela, mas todos os outros dados modernos, que calor é um tipo de energia. E a experiência de Joule vai mostrar aí a equivalência entre energia mecânica e energia térmica, ok? E a experiência de Joule, quando nós fazemos o cálculo dessa energia potencial gravitacional, que se transforma em energia cinética, e nós usamos a equação Q igual a mc delta θ para a quantidade de calor que o fluido vai absorver para variar a sua temperatura. Quando fazemos todas as contas, nós percebemos que chegamos a este resultado. 1 caloria equivale a 4,185 joules aproximadamente. É comum em questões de vestibular que a equivalência de 1 caloria igual a 4,18 joules, ou ainda 1 caloria equivalendo a 4,2 joules, a depender aí do nível de aproximação que o problema vai querer que você assuma. Um princípio muito importante para a calorimetria e para os problemas do Enem, para os problemas do vestibular, é o princípio das trocas de calor. Ora, vamos supor que eu tenho dois objetos A e B que estão aqui com temperaturas diferentes, θA e θB. Note que θA é maior que θB, ou seja, o corpo A está mais quente que o corpo B. Dessa forma, o calor flui espontaneamente do corpo A para o corpo B. E essa seta aqui no meio, com esse Q, está representando esse calor fluindo do corpo mais quente para o corpo mais frio. Ora, nós sabemos que a quantidade de calor que o corpo A vai perder é igual à quantidade de calor que o corpo B vai absorver. Vamos supor que A e B, obviamente, está dentro de um recipiente que é isolante térmico, ou seja, o calor que está dentro do recipiente não consegue sair e o calor que está fora do recipiente não consegue entrar. Portanto, esse recipiente ele é dito adiabático. As paredes são adiabáticas, ou seja, as paredes não permitem a troca de calor entre o ambiente interno e o ambiente externo, ok? Ora, toda a quantidade de calor que o corpo A perde vai entrar no corpo B, não há perdas de calor. Nós já sabemos que o calor recebido é positivo e que o calor perdido, cedido, é negativo, o que justifica este sinal de menos, né? O QA não é igual ao QB, o QA é menos o QB, ou seja, os módulos são iguais, mas os sinais são diferentes. Se eu passar o QB para o primeiro membro da equação, ele passa positivo, ou seja, QA mais QB é igual a zero.
Portanto, de maneira geral, se tivermos N corpos trocando calor em um ambiente isolado, nós podemos escrever que Q1 mais Q2 mais Q3 até Qn para o enésimo objeto, essa soma é sempre igual a zero. Outra maneira de representar isso matematicamente é com o símbolo de somatório, né? Essa letra grega que é o sigma maiúsculo. Isso aqui significa que o somatório de todos os calores trocados entre os objetos é sempre igual a zero. Então, se eu tiver dois corpos trocando calor, Q1 mais Q2 igual a zero. Se eu tiver três corpos trocando calor, Q1 mais Q2 mais Q3 é igual a zero. Se eu tiver quatro corpos trocando calor, Q1 mais Q2 mais Q3 mais Q4 é igual a zero. E assim eu posso fazer até o enésimo objeto. Ora, chamamos de calorímetro o recipiente que isola termicamente o seu interior do seu exterior. Aqui eu tenho a foto de um calorímetro típico que é utilizado aí em experimentos de laboratório de física. Não existem calorímetros perfeitos, portanto, fique atento à terminologia usada nos problemas das provas dos vestibulares e do Enem. Quando o problema disser que o calorímetro é um calorímetro ideal, é porque ele não tem capacidade térmica, ou seja, ele não participa das trocas de calor. Já o calorímetro real é aquele que possui sim uma certa capacidade térmica, ou seja, ele participa das trocas de calor. Quando o problema é sobre calorímetro real, por exemplo, vamos supor que eu tenho dois objetos dentro de um calorímetro real, o objeto A e o objeto B. Ora, quando eu for aplicar o princípio das trocas de calor, eu terei que fazer que o QA mais o QB mais o Q do calorímetro, porque ele participa das trocas de calor, essa soma é igual a zero. Então, calorímetro ideal não participa das trocas de calor, calorímetro real participa das trocas de calor, ok? Maravilha! Na aula de hoje, nós falamos um pouco sobre calorimetria. Relembramos os conceitos de calor e de temperatura, falamos de capacidade térmica, falamos da equação fundamental da calorimetria, observamos as características do calor específico e as diferenças entre o calor específico e a capacidade térmica de um corpo. Falamos ainda sobre os sinais da equação fundamental da calorimetria e sobre o princípio das trocas de calor. Epa, eu sei que você ia esquecer de deixar esse like. Não esqueça de deixar o like, se inscreva no canal e compartilhe este vídeo para dar aquela moral, ok? Foi um prazer inenarrável estar com vocês e até a próxima!